Olá, como é que está você? Tudo bem? Que prazer te encontrar por aqui. Gente de frente com a gente. É mole que é mais. Esse é um quadro que nós estamos criando dentro da TV Gente. E o objetivo desse quadro é conversar com pessoas. Mas não é conversar apenas com astros. Não, com pessoas simples também. Vamos conversar com políticos, com dona de casa. Vamos bater papo, vamos entrar num clima gostoso. E eu não poderia deixar, no momento que a TV Gente está vivendo, que nós estamos fazendo um trabalho que não é um trabalho, às vezes as pessoas acham que é uma desconstrução. Não é uma desconstrução. Nós estamos mostrando hoje como está Iturama, como Iturama está hoje no aspecto político, no aspecto moral, no aspecto gestor. E para abrir este nosso programa, para nós iniciarmos essa jornada, eu fui atrás de um amigo, de um companheiro que gosto muito dele, sou muito grato a ele, que é o Anderson Bernardes de Oliveira, o Anderson Golfão, como todos conhecem, que tem a Golfão Produções, que tem um trabalho muito bonito, mas deixa que ele fale, que ele vai falar disso para você, para mim, para todos nós. E o nosso assunto aqui vai ser o mandato que o Anderson teve como prefeito de 2017 a 2020, e ele vai contar um pouco dessa história, do que ele fez, como que isso aconteceu, e qual o legado, o que ele deixou para que você, cidadão ituramense, pudesse desfrutar e ter benefícios. Ok? Antes de mais nada, vamos cumprimentá-lo. Anderson Golfão, seja bem-vindo. É um prazer ter você no nosso primeiro Gente de Frente com a Gente. Olá, Eduardo. Olá a todos os amigos que estão aí nos assistindo no Gente de Frente com a Gente. Quero dizer que é um prazer fazer parte desse programa, desse quadro. O Eduardo é uma pessoa que eu admiro muito, ele sabe muito disso, gosto muito do trabalho dele, é uma pessoa muito correta, muito séria. E é um grande profissional que Iturama tem e que tem total meu respeito. Anderson, vamos direto ao assunto. Anderson Golfão é candidato a algum cargo político no ano de 2024 em Iturama? Eduardo, este ano, esse próximo mandato, eu não sou candidato a nenhum cargo, não vou encontrar meu nome nas urnas, então o Anderson Golfão não disputa nem para prefeito, nem para vice-prefeito, nem para vereador, não cargo. Esse ano estou aqui em Goiânia, trabalhando com a minha empresa, com a minha família, e graças a Deus estamos muito bem. Me faz um preâmbulo rápido do Anderson prefeito, da chegada na prefeitura, do Anderson presidente da Câmara, vereador. Dá uma palhinha para a gente. Eduardo, eu vou iniciar como as pessoas aqui no meio artístico, empresarial, perguntam assim, como você foi parar na política? Porque o que eu disse e que eu respondo a eles, vou responder a você para todo mundo saber. Eu iniciei minha vida, na verdade, trabalhando como promotor da Zoom Disco Clube. Então, quem me deu a primeira oportunidade foi o Dondinho, foi o Oswaldinho, naquela época, que o Dondinho me chamou para trabalhar. E eu gostei bastante de trabalhar com música, tanto é que eu trabalho até hoje com música. O que aconteceu? Eu virei uma liderança da juventude, sem saber o que estava acontecendo. Aí, um certo dia, eu fui convidado para me filiar ao PSDB Jovem. Fui filiado ao PSDB, entendi que Iturama precisava da representatividade de um jovem na Câmara Municipal, me coloquei à disposição, candidatei a vereador, fui eleito vereador. Depois disso, fui presidente da Câmara no ano de 2008. Depois, em 2008 mesmo, nós disputamos a eleição, onde eu fui vice-prefeito, candidato a vice-prefeito e ganhamos a eleição. Em 2012, eu como vice-prefeito, disputei a eleição a prefeito, onde não tive um bom resultado, não ganhei a eleição. E em 2016, voltei a disputar a eleição do município de Iturama a prefeito, onde a gente teve a vitória, eu e esse Cidinha Longo. Foi uma excelente vitória, foi uma grande conquista e um grande desafio para a minha vida. Como prefeito de Iturama, muitas obras, muitas coisas aconteceram. Entre elas, que era uma promessa de campanha, era a Ituraminha. Fala um pouquinho dessa Ituraminha para nós. Eu vou explicar para vocês que estão nos assistindo de onde surgiu a ideia da Ituraminha. Todos os domingos eu ia à missa do santuário, na época era o Padre Tonhão, quando eu fui eleito prefeito, e em frente à igreja, na praça do santuário, tinha os brinquedos do Carlão. E ali eu via as crianças brincando, as crianças que o pai tinha condição de comprar um ingresso. E eu via algumas criancinhas que ficavam ali tentando brincar, só que não tinham dinheiro, não tinha condição de comprar. Um dia eu até cheguei no Carlão e falei, Carlão, e essas crianças que não têm dinheiro? Ele falou, Golfão, depois que termina, as crianças tudo brincam, eu deixei eles brincar de graça. Daí que surgiu a ideia, antes mesmo de eu ser prefeito. Eu estava ainda
pretendendo voltar a ser candidato. Falei, se eu for eleito prefeito de Iturama, eu vou construir a cidade da criança. Eu vou construir uma cidade onde todas as crianças carentes, as crianças que têm condição, poderão brincar juntas. Foi onde surgiu a ideia da Ituraminha, que foi um excelente projeto, esse lindo projeto que Deus tocou no meu coração e a gente fez, e é um sucesso até hoje. Quando você fala que é um sucesso até hoje, a Ituraminha ficou muito tempo lacrada. E parece que hoje o cuidado que deveria ter, dar o lazer, tirar os meninos do celular, muitas vezes a Ituraminha está fechada, de datas comemorativas. Como é que você vê isso? Olha, Eduardo, eu fui prefeito para o povo. Eu sempre disse que eu fui funcionário do povo enquanto eu tive mandato. Infelizmente, o atual prefeito, o Burro, né, o Burro é o apelido que eu sempre chamei ele, o Cláudio Burrinho, ele governa a prefeitura como se fosse um tabuleiro de xadrez, como se fosse um jogo. Ele não vê as pessoas como ser humano, ele vê como instrumento, de brincar com a pessoa, de maltratar uma pessoa. Então, eu acredito que por não ter conseguido, Deus não ter tocado no coração dele de ter feito uma obra tão maravilhosa para as crianças, ele deixou a Ituraminha fechada há mais de um ano. Então, ele voltou a abrir a Ituraminha por pressão da sociedade, por pressão da população, e não somente daquele bairro, mas sim de todo o município. Então, essa forma que o Burro governa é muito triste, é muito difícil, e assim, eu nunca aceitei isso. Até então, com 2 anos de mandato, quando eu era vice-prefeito, eu caminhei com ele. Após isso, eu falei, Burro, eu vim aqui para ajudar as pessoas, eu fui eleito para ajudar o povo. Se fosse para benefício próprio, eu não estaria aqui. A partir de hoje, eu não sou só mais companheiro seu. E daí para frente, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. Interessante. E a prova maior disso, que eu me lembro, foi os uniformes. Quando você implementou a entrega de uniformes com agasalhos, aquela coisa toda, isso também teve uma repercussão muito boa. Como é que foi a ideia? Onde surgiu essa ideia de estar uniformizando o aluno, dando a mochila, dando toda essa segurança para ele? Eduardo, eu como prefeito, eu conversava bastante com as diretoras, com as vice-diretoras, com as professoras. Eu ia até a escola comer a merenda junto com os alunos para entender com o que estava acontecendo, se a merenda realmente estava de qualidade, se estava gostosa. E sempre pedi para as diretoras. Falei, olha, quando você vê que um aluno está faltando muito de aula, me avise que eu vou fazer uma visita na casa dele, vou conversar com os pais. Um certo dia, a dona Glimar me mandou uma mensagem. Ela era diretora lá do João Ribeiro Rosa. Eu não vou citar o nome da menina e nem o endereço, mas eu vou falar o bairro. Ela falou, olha, essa garotinha não estava indo na aula tem uma semana e ela mora lá no bairro Amazonas. Falei, me passa o endereço dela. Ela me passou o endereço, eu lembro como se fosse hoje, era mais ou menos umas 4h30 da tarde. Quando deu 5h30, eu chamei o Gil. Falei, Gil, vamos ali fazer uma visita comigo, que eu quero visitar uma família. Aí, como sempre, o Gil sempre caminhou comigo nessas visitas, sempre esteve ao meu lado. A hora que chegou na casa, eu bati palma, eu peguei e perguntei, vou falar um nome simbólico, tá? Boa tarde, olha, a Marinha está aí? Não, não está não. Mas está tudo bem com ela? Não, está tudo bem sim, prefeito. O que você precisava falar com ela? Aí eu falei, olha, eu preciso saber o que está acontecendo, que já faz uma semana que ela não vai na aula. Então, eu peço para os diretores me avisarem, e eu tive esse comunicado e vim aqui saber o que está acontecendo. Ela falou assim, não, vem cá de lado. Ela chamou num canto. Ela falou, olha, a mãe dela fugiu com um vizinho, abandonou ela. Hoje mora eu, o meu irmão, que era o marido dela, e minha mãe nessa casa. A gente está passando muita dificuldade, a gente não está tendo praticamente nem o que comer. E ela é aquela menina que está do outro lado da rua, você está vendo? Aí eu olhei do outro lado da rua e falei, tô. Ela falou aquela de shortinho azul. Ela só tem esse short. Então ela não está indo na aula, que ela está com vergonha de ir para a escola, que ela não tem roupa. Aquele momento, Eduardo, meu coração tomou uma pontada. Falei, meu Deus, que situação. Aí eu falei para ela, olha, eu vou pensar em alguma coisa e vou te ajudar. A hora que eu entrei no carro, voltando para a prefeitura, eu falei para o Gil, não é só ela. Muitas crianças do município de Iturama não têm condição. Eu digo isso porque as professoras, as diretoras, levavam as crianças para me visitar no meu gabinete. A hora que chegava lá, eles estavam de chinelinho de dedo. Eu olhava, esse menino não tem tênis. Ele estava de chinelo de dedo porque ele não tem condição. Imediatamente eu peguei meu telefone e liguei para o Marrega era o secretário de Educação. Eu falei, Marrega, quantos alunos a gente tem em Iturama hoje? Eu tenho que olhar. Eu falei, mais ou menos. Ele falou, aproximadamente 5.500 alunos. Eu falei, então você vai fazer um pedido agora. Eu quero comprar 2 camisetas, 2 shorts, 2 calças, um tênis, um moletom para todos os alunos do município de Iturama. A partir de hoje eles vão ser uniformizados pelo município. Prefeito, mas você tem noção quanto que fica isso? Eu falei, não tem problema quanto que fica. A gente vai fazer economia em outro lugar e a gente vai dar essa oportunidade de igualdade para todos os alunos. Ele ficou muito feliz.
Imediatamente já liguei para as diretoras, já comuniquei as diretoras, todos ficaram felizes, falaram, isso é um sonho que a gente tinha, a gente nunca teve isso aqui. Então, daí que surgiu a ideia, desse fato, que eu vi que uma criança não estava indo estudar por não ter roupa. Então, isso tocou no meu coração e eu, como prefeito, tive a oportunidade de resolver esse problema no meu mandato. Muito legal. E eu acompanhei muitos alunos, muitas famílias que passavam por esses problemas, que tinham essas dificuldades. Então o uniforme ele caiu e caiu muito bem. Outro ponto, Anderson, que a gente observa é que você sempre foi da mídia, do evento, você esteve sempre presente nos eventos, mas uma coisa também que sempre moveu foi coração. Me lembro de um dia a dona Isonilda conversando com a gente e ela falando do seu coração nesse sentido, de cuidar de pessoas. Como que você se sente hoje fora de uma administração e com tantas pessoas passando dificuldade? Eduardo, eu não vou mentir para você não, meu coração dói, eu gosto muito de ajudar as pessoas, não é porque eu gosto, é que Deus toca no meu coração. Eu acho que cada um tem um dom, né? E Deus me deu o dom de multiplicar, de ajudar as pessoas, de ser um paizão, na verdade. Então, se você me perguntar, você sente falta da política? Desses momentos eu sinto muita falta. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, de contribuir na hora de educação, de dar uma oportunidade para as crianças que não têm dinheiro brincar, na hora da saúde principalmente, né? Quantas pessoas não tiveram oportunidades aí, não tinha dinheiro, não tinha condição, na época que ainda eu era vereador, de ter um lugar para dormir, um lugar para comer, um lugar para tomar banho, que é na Casa de Apoio de Barretos. Então, esse legado ninguém me tira. Essa história que eu construí dentro de Iturama, ninguém me tira. Isso daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, o Anderson Golfão passou, mas a história dele ficou. E falando em história, nós temos uma história muito interessante, que é o aniversário de Iturama. O aniversário de Iturama sempre foi pacato. Às vezes a banda começava o dia e depois a coisa corria solta. E você fez uma festa que foi histórica nesse sentido. Conta pra gente como foi colocar tanta gente na Avenida Prefeito Juca Pádua, como foi fazer aquele festão. Eduardo, eu fico muito feliz com essa pergunta, porque entretenimento é uma área que eu atuo, uma área que eu trabalho, e eu comento isso com os prefeitos de outros estados, amigo meu, porque hoje eu trabalho no Brasil inteiro, eu vendo show pro Brasil inteiro. E eles falam, mas como que você fez isso? Eu falei, com a ajuda da sociedade, com a ajuda das entidades, com a ajuda dos empresários, com a ajuda dos fazendeiros, com a ajuda do sindicato rural. Então, como que a gente fez? A gente uniu a força, vamos para o ditado popular, a fome com a vontade de comer, né? Então, eu me lembro muito bem, quando eu chamei os vereadores, falei, olha, a gente precisa ter uma tenda da Câmara Municipal. Aí a gente chamou as entidades, uma tenda da APAI, uma tenda do Rotary, chamei os prefeitos da região, agradecer aqui o prefeito William Maia, que veio, na época ele não estava prefeito, mas trouxe a turma do Carneirinho, o Fradique Gurita de Campina Verde, que veio com a turma de Campina Verde, enfim, o pessoal veio e abraçou a ideia. Como que foi? A gente ganhou de presente da população de Iturama 74 vacas, a gente ganhou de presente o trabalho, a mão de obra deles. O playground, a gente colocou um playground para as crianças brincarem. À noite a gente teve o show, se eu não me engano, foi do Jade Jatos no primeiro ano, que também foi um grande sucesso. Enfim, foi o churrasco que Iturama conhece, que Iturama viveu. E eu me lembro muito bem que as pessoas falavam assim, tem gente que está pedindo para levar carne para casa, que já faz um mês que não come carne. Eu falei, dá carne para todo mundo, isso daqui é deles. A gente fez o aniversário de Iturama e quem é os aniversariantes são os ituramenses. Então libera a carne, lembra as pessoas saindo com a sacolinha cheia de carne para voltar para casa, para comer a carne em casa. Então, Eduardo, volto a dizer, esses momentos eu tenho muita saudade, porque quando você faz com amor, né, quando você faz com carinho, com respeito, Deus abençoe e tudo dá certo, e tudo é um grande sucesso. E foi isso que a gente fez, esses aniversários do município de Iturama, e te digo, dessas coisas eu tenho saudade. Legal, mas voltando, continuando ainda dentro do aniversário, eu me lembro que cada barraca tinha... vamos dizer, um tempero especial, uma comida especial. Me lembro da barraca do William Maia, que fez um sucesso enorme. Mas como foi juntar esse pessoal? Como é que foi o ajuntamento desse pessoal? Como é que foi trazer esse pessoal? Porque, meu amigo, aquela Avenida Prefeito de Juca Pádua, eu tenho imagens, vocês que estão nos assistindo podem ver as imagens agora. Esse aqui foi o aniversário que o Anderson preparou para a comunidade de Iturama. Como é que foi juntar isso tudo? Eduardo, foi uma grande mobilização, né? Como eu disse, a gente sentou, montamos a nossa comissão organizadora, a Câmara de Vereadores nos ajudou,
na época com isso, a Cidinha Longo, vice-prefeita, e a gente foi buscando os pontos que a gente precisava ligar. Liguei para o presidente do Sindicato Rural, na época era o Saulinho ajudou a gente. Liguei para o presidente do Rotary, que eu não me recordo quem é o presidente nesse momento, mas ajudou a gente. O presidente da PAI, os abrigos, todos os abrigos também nos ajudaram a fazer isso. Liguei para os prefeitos da região, os prefeitos também vieram ajudar a gente. Então, realmente foram 15 barracas e cada barraca com a comida especial. Eu acho que a que ganhou foi a do William Maia, né, que tinha bastante diversidade de comidas, frango caipira, era carreteiro, a carne assada, ele fez também um feijão gordo, então realmente dá vontade de fazer de novo para comer. Legal, legal. Anderson, outro ponto que deixou marcas. Nós temos 2 momentos na saúde de Iturama. Momento Valdecir Piccioni e momento Anderson Golfão. Isso não é o Eduardo quem está dizendo, não. Parte da população, grande parte da população, cita isso. Vamos falar de saúde, Anderson. Como foi o seu trabalho e como você priorizou a saúde de forma tal que hoje muita gente tem saudade? Eduardo, a saúde sempre foi prioridade para mim. Sempre foi prioridade, principalmente para as pessoas mais carentes, pessoas que não tinham condição de pagar uma consulta, de ter um remédio. Quando vereador, eu levantei essa bandeira, como eu já disse aqui no início da entrevista, com a Casa de Apoio de Barretos. Quando vice-prefeito, o hospital estava... Na verdade, não existia um hospital, era um pronto-socorro municipal com os pavilhões vazios, né, quando eu era vice-prefeito. E até cheguei no Nárcio, deputado Nárcio e deputado Zé Maia, e pedi para eles a mobília do hospital. O governador, na época, era o Antônio Anastasia. Nós conseguimos, através do meu trabalho, mobiliar todo o Hospital do Povo. E esse hospital, ele ficou aí, os 2 mandatos do Burro, fechado, sendo apenas um pronto atendimento. Você chegava nos postos de saúde, fila era 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, já tinha fila nos postos de saúde para ser atendido. E isso para mim é inadmissível. Até hoje é inadmissível. O que era isso? Era falta de gestão, falta de organização, falta de humanização. Assim que eu fui eleito prefeito, eu já busquei visitar um dos melhores hospitais que tem no estado de São Paulo, que é a Santa Casa de Votuporanga. Eu e a Cidinha Longo, mesmo não tinha assumido o mandato, isso foi no mês de novembro. Cheguei em Votuporanga, conversei com o prefeito de Votuporanga, conversei com o diretor da Santa Casa, e que ele me disse, falou, olha, você precisa colocar uma gestão dentro do seu hospital, senão você nunca vai conseguir ter um hospital de qualidade. É difícil governar os médicos, é difícil governar os enfermeiros, você sendo prefeito. Então você precisa contratar uma empresa especializada em administrar o hospital. Foi quando surgiu as OS. Foi quando surgiu as OS. Então a gente fez a licitação, veio uma OS, graças a Deus, uma OS maravilhosa, que eu não me lembro o nome, Instituto Resgate à Vida, não me lembro direito ainda. Eu acho que é isso mesmo. E com a OS tivemos também uma grande secretária, que é a doutora Rejane, que para mim ela é o ponto-chave de todo o sucesso que teve a nossa Secretaria de Saúde. A doutora Rejane, ela administrou com muita maestria, com muita habilidade, com muita sabedoria, com muita experiência, porque ela já tinha sido secretária de Saúde em 2 gestões, se eu não estiver enganado, na gestão do Valdecir Piccioni, e eu acho que outra gestão no Burro, não me lembro se ela foi secretária, mas se for, às vezes não deram a oportunidade para ela fazer o que ela fez junto comigo. Então, o que a gente fez? Primeiro passo, a gente lavou o hospital inteiro, que era um encardido aquele hospital, tudo sujo. Então, dentro de 15 dias, a hora que eu voltei no hospital, eu vi aqueles pisos brancos, coisa mais linda. Eu falei, nossa, mas que mudança. Ainda o Dr. Rubens e o Dr. Ricardo, na época, me disse, calma, prefeito, só está começando a mudança. A gente colocou uma sala vermelha. O que é a sala vermelha? A gente separou os atendimentos. Então, o pronto-socorro, a gente tinha o atendimento urgência e emergência, que aquele já chegava e já entrava, e é outro atendimento normal, né, o atendimento normal que a gente tinha, que é as pessoas de rotina. Com isso, a gente começou a fazer a organização do hospital. Seria a priorização dos atendimentos, urgência, emergência, as coisas do gênero. Sim, as pessoas devem lembrar, ficava lá, vermelho, urgente, atendimento na hora, amarelo, 15 minutos para ser atendido, verde até 30 minutos para ser atendido. Então a gente escalonou para as pessoas serem bem atendidas. Após isso, eu falei para eles, olha, eu não quero filas nos hospitais, eu não quero filas no pronto-socorro mais, vamos agendar. A gente começou a fazer um agendamento, a gente começou a se organizar dentro de casa, vamos dizer assim, dentro do hospital e dentro dos postos de saúde, que a pessoa não precisava mais levantar às 5 horas da manhã e ficar na fila para ser atendida às 9.
Então o horário dela era às 9, ela podia chegar lá às 5 para as 9, que ela era atendida às 9. O horário dela era 8 horas da manhã, ela podia chegar lá às 8 horas da manhã, que ela seria atendida às 8 horas da manhã. Então, na verdade, foi administração, né? Foi administração e foco dentro da saúde. E repito, a doutora Rejane foi fundamental para esse sucesso na saúde. Bom, dentro da saúde, teve a alimentação, que não tinha, ou seja, eu me lembro que às vezes as pessoas ficavam lá sábado e domingo e passavam fome ali, porque não tinha condições. Verdade, Eduardo, bem lembrado. Olha, na campanha, muitas coisas acontecem após a campanha, porque na campanha eu visitei todas as casas do município de Iturama, do município de Alexandrita. Eu conversei com todas as pessoas praticamente do município de Iturama e ouvi o que elas precisavam para que seja feito no meu mandato. Eu lembro de uma pessoa me dizer que ficou 2 dias internada e não tinha um pão com mortandela para ela comer. E ela não tinha o dinheiro para comprar. Então, uma das prioridades do nosso governo, do meu governo com a Cidinha Longo, com a doutora Rejane secretária, foi colocar a alimentação dentro do Hospital do Povo. Então, a pessoa tinha o café da manhã, ela tinha o almoço, ela tinha o lanche da tarde, ela tinha o jantar. Ela e o acompanhante. Não era só para ela, não. Então, a cozinha já estava lá, dentro do hospital. Na verdade, a gente instalou a cozinha do hospital, a gente comprou... Tinha um espaço, é isso que eu quis dizer. Contratamos as cozinheiras, fizemos a gestão e daí para frente começou a ser servido esse alimento dentro do hospital. Então, assim, é uma coisa muito simples para não ter. É comida. Uma pessoa que está doente, uma pessoa que não tem condição, às vezes, de comprar uma marmita para ir lá comer. Então, a gente servia essa comida, servia esse alimento. É um conforto a mais para quem está ali doente, quem está com a perna quebrada, né, quem está passando alguma dificuldade, que às vezes a pessoa sofreu um infarto. O ajudante está lá esperando uma vaga para ir para o Uberaba, que todos os atendimentos de alta complexidade, ou seja, os casos mais graves, a gente tinha que encaminhar para o Uberaba, porque a gente não conseguia atender dentro do município de Iturama. Então, esse conforto que a gente trouxe para a população de Iturama, de Alexandrita, e não só de Iturama e Alexandrita, da região inteira, porque o hospital é regional. Então, a gente fez isso com muito amor, muito carinho, né, e com muita bênção de Deus para conseguir atender essa população desse formato. Farmacinha também foi outro ponto que você investiu bem, né? Olha, eu vou te contar uma história aqui e peço até licença para essa pessoa, que eu gosto muito dele, é o Sr. João Braulio. No comecinho do meu mandato, o Sr. João Braulio chegou em mim com a receita na mão, ele tinha que tomar 4 remédios por mês. Ele falou: prefeito, eu preciso da sua ajuda. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: eu como ou eu compro o remédio? Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: eu sou aposentado com salário mínimo. Os remédios para me comprar tá aqui, ó, fica R$900. O salário na época era 1.200, 1.100 e pouco. Ou seja, sobrava R$300 para ele passar o mês para pagar energia, água, gás e comer. Eu catei aquela receita, falei: meu Deus do céu, vou resolver. Imediatamente eu liguei para o secretário, disse: olha, a partir de agora eu não quero que falte um remédio na farmácia, eu não aceito faltar remédio na farmácia. No meu mandato ninguém vai ficar sem remédio, no meu mandato ninguém vai ficar sem cesta básica. Foi assim que eu governei os 4 anos. E graças a Deus, Eduardo, os 4 anos não teve mais uma reclamação de falta de remédio, não teve uma reclamação de nada na saúde. O que reclamava, eu ligava para a secretária, para a doutora Rejane, a gente já organizava: doutora, vamos melhorar isso? Vamos, a gente melhorava. E a gente foi implementando outras coisas na saúde, que ao decorrer da entrevista eu vou falando para as pessoas entenderem. Então, assim, eu tenho orgulho de dizer, que eu entreguei o mandato no dia 30 de dezembro de 2020, com 85% de aprovação na área de saúde pela população de Iturama. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Essas são as pesquisas que a gente fazia. Eu devo tudo isso a Cidinha Longo e a doutora Rejane, foi quem somou comigo esses 4 anos para que a gente tivesse essa saúde diferenciada, que eu não queria discutir o que eu escuto. Nós estamos com saudade de você, porque a saúde de Iturama não anda, a saúde de Iturama não funciona. É muito triste. É muito gostoso, ao mesmo tempo é muito triste um ex-prefeito ouvir que o atual prefeito não foca na saúde, que não trabalha pela saúde, que não ajuda a população, que ele está apenas num tabuleiro de jogo, está pensando só em ganhar a eleição. Na realidade, ele se tornou um repórter agora, né? Hoje, atualmente, ele visita os quartos dos pacientes, porque aquele centro cirúrgico ao qual você fez a implantação dele, ele colocou para funcionar, e hoje ele está fazendo pré-campanha dentro do Hospital do Povo. Isso também é muito triste. É uma coisa desagradável. Isso é um absurdo, Eduardo. Isso aí a gente tem que ser temente a Deus. Então a gente tem que ajudar as pessoas sem querer mostrar para alguém, sem querer nada em troca, fazer com coração de verdade. Por exemplo, eu inaugurei esse centro cirúrgico dia 30 de junho de 2019. Foi a inauguração do centro cirúrgico. No dia da inauguração do centro cirúrgico, a gente já fez algumas
pequenas cirurgias de cataratas. O nome do centro cirúrgico era da Valéria Mamed, né? Irmã do grande amigo nosso do Airan Mamed, do Avalon, do Charlton, do Richard. Todo mundo conhece aí, filho do Soidu Mamed, de Turama. E depois eu vi ele dizendo que ele estava inaugurando o centro cirúrgico. Gente, eu quero é que funcione. Só que assim, eu comparo o burrinho com um abutre. Tem um pássaro também que bota um ovo, ele vai lá e senta em cima do ovo e fala que o ovo é dele. Ou seja, ele não trabalha, ele não faz as obras e pega a obra da pessoa e fala que a obra é dele. Isso para mim é uma vergonha para um prefeito. Ou seja, o centro cirúrgico foi inaugurado em 2019, no dia 30 de junho de 2019. Passado 2, 3 anos, 4 anos, ele vem dizendo que ele fez o centro cirúrgico de Turama. Não dá para entender isso. Mas o eleitor não é bobo. O eleitor está vendo tudo isso, que é um momento eleitoreiro, um trabalho eleitoreiro, e não preciso nem dizer, porque as pesquisas já indicam isso, que as pessoas não querem ele na reeleição, né? A rejeição dele hoje é gigante, então o povo não quer ele como prefeito. Eu não tenho nada contra a pessoa do Cláudio Burrinho, tá? Quero deixar bem claro isso. Estou dizendo aqui como ex-prefeito e ele como prefeito. Tira da prefeitura e CPF. É uma excelente pessoa, é um ser humano impecável, tem uma família linda, respeito totalmente a família do Cláudio Burrinho, tanto do lado dele, da família do lado dele, quanto da família da esposa dele, então não tem nada contra ele. Agora, contra o prefeito Cláudio Burrinho eu tenho, porque ele não entendeu, depois de 3 anos de mandato, e está tentando o 4º, não dá para entender isso, que a prefeitura municipal não é dele, a prefeitura municipal não é minha, a prefeitura municipal não é do Pichone, a prefeitura municipal não é do São Alípio. A prefeitura municipal é do povo de Turama. Nós estamos ali para pegar um recurso que vem para a prefeitura municipal e aplicar numa área que está precisando melhorar. Por exemplo, a saúde de Turama. Tem que pegar o dinheiro da saúde e focar e aplicar na saúde. Ah, mas a verba é destinada. Tá bom, a verba destinada é aplicada na saúde. Só que o recurso ordinário, você pode pegar o recurso ordinário e destinar ele também para a saúde, como eu fiz várias vezes. Melhorando a qualidade de atendimento. Né? Não tendo que mentir que centro cirúrgico foi ele que fez, não tendo que mentir que postinho do bairro Itália foi ele que fez. Então isso para mim é uma vergonha. Burrinho, você me desculpa, mas você para mim é uma vergonha como prefeito. Você falando em postinho do bairro Itália, também foi um trabalho feito através de você com o deputado Zé Silva, correto? Correto. Na verdade eu vou dar a Paulo que é de Paulo e a Pedro que é de Pedro. Quando eu assumi o mandato no município de Turama, já tinha uma verba lá para a construção do do posto do bairro Itália, que é essa verba do deputado Zé Silva. Só que o ex-prefeito na época, era o Burrinho, ele não usou o recurso, ele deixou perder o recurso voltar. Ou seja, por ser uma obra do deputado Zé Silva, o Burrinho não quis fazer, deixou o bairro Itália sem um posto de saúde. Como eu ganhei a eleição em outubro, o deputado Zé Silva sempre foi companheiro de Turama e companheiro nosso. Cheguei nele e falei, deputado, eu preciso dessa verba, não deixa perder essa verba. Você está no mandato, nós estamos no mesmo ano, joga ela para o próximo ano. O deputado atendeu o meu pedido, o deputado Zé Silva, destinou a verba para o meu mandato, eu fiz a construção do postinho de saúde. Eu construí todo o postinho de saúde, junto com a Cidinha Longo, junto com os vereadores do mandato, na época a secretária também era a doutora Rejane, então o Burrinho não fez nada. A não ser, mais uma vez, mentir. Dizer que ele fez o postinho de saúde. Agora, gente, vamos lá. A população inteira de Turama sabe que foi o construir. Como é que uma pessoa tem coragem de dizer que ele que fez? Agora, se ele falasse, não, eu inaugurei, ok, eu concordo, foi você que inaugurou. Agora, quem construiu o postinho de saúde do bairro Itália foi o prefeito Anderson Golfão e a vice-prefeita Cidinha Longo. Bom, quando você fala de construção, postinho, nós temos também a reforma. E vamos colocar como construção, né? Porque foi aquela parte de pronto-socorro, centro de imagem. Você fez um trabalho grande nesse sentido. Mas antes de entrarmos nessa construção, vamos voltar um pouquinho. Dentro do hospital, nós tivemos também o mamógrafo, né? O mamógrafo que foi um trabalho feito. E me lembro que, na oportunidade, os 2 médicos responsáveis ali pela OS, eles falavam, te ofereceram também um centro de imagem. Como é que foi isso? Eduardo, bem lembrado. É que já faz um tempinho que eu saí da prefeitura, então algumas coisas eu não estou lembrando, mas ainda bem que você está me pontuando isso. O primeiro projeto nosso, o nosso raio-x, ele era aquele raio-x igual aquelas fotografias, aqueles papel antigo. Aí eu me lembro que o Rafael do raio-x, que eu gosto muito dele, né? Não sei se ele trabalha lá ainda,
chegou em mim e falou, prefeito, olha aqui, a gente não sabe se o osso quebrou ou não. Isso aqui é de 1978. Não tem condição a gente atender uma população. Você quer um hospital humanizado de qualidade, tem que arrumar outro raio-x. Imediatamente falei com o deputado Zé Silva. O deputado Zé Silva colocou a verba, compramos o raio-x digital, então a gente instalou e inaugurou o raio-x digital. Dava para ver até os trincadinhos mínimos com o raio-x digital que está lá até hoje trabalhando para a população. Após isso, a doutora Rejane me pediu que a gente fosse atrás de um mamógrafo para fazer o exame de mamografia nas mulheres, prevenção de câncer, né, que eu não tenho a porcentagem hoje, mas eu acredito que quase 50% das mulheres têm um nódulo no seio que pode ser maligno ou benigno. Então, com a mamografia, a gente conseguia antecipar isso e já pegar no comecinho do caso para não ter o problema do câncer. Falei, vou atrás agora. Liguei para o deputado Zé Silva, o deputado Zé Silva liberou a verba novamente, fez as articulações em Brasília, junto à Secretaria, ao Ministério da Saúde, conseguimos um mamógrafo. Então, foi 2 grandes conquistas. Outra coisa que a gente precisava muito no município de Iturama foi onde o doutor Ricardo e o doutor Rubens me disse, que era tomografia. Eu lembro muito bem, a gente ia para Fernandópolis fazer o exame de tomografia, custava R$800 por pessoa. Essa tomografia, R$800, R$1.000, mas eu acredito que seja 800 mesmo. Então, vamos supor, se a gente tivesse um tomógrafo dentro do nosso hospital, a gente teria mais especialidades para ter o atendimento humanizado dentro da população, para a nossa população. Só que, Eduardo, tem que ter uma área específica para ser atendido. As paredes têm que ser mais largas, né? Se eu não estiver me enganando, então eu acho que é 50 centímetros, né? Meio metro dá 50 centímetros, é isso? 50 centímetros de parede, mais largas para não vazar a radioatividade, então tinha que ter tudo isso. E eu não tinha esse dinheiro na época, a prefeitura não tinha esse dinheiro para fazer isso, porque a gente estava num momento difícil, um momento de crise do Estado, um momento de crise com pandemia, né? Então não tinha esse recurso. Deputado Caio Narcio, grande amigo e irmão que Deus me deu, e o Deus o tenha hoje também, eu tenho certeza que está em um bom lugar, que era um menino de ouro. Liguei para o Caio e falei, Caio, me ajuda a realizar meu sonho. Contei a história para ele, para quem não sabe, a mãe do Caio faleceu de câncer, então ele trabalhava muito pela saúde, principalmente na causa do câncer também, para ajudar as pessoas. Falei, eu quero reformar o Hospital do Povo e eu preciso ampliar o hospital, eu preciso construir o centro de imagens do Hospital do Povo, onde vai ter tomografia, mamografia, raio-x digital. Ele me falou, quanto você precisa? Eu falei, a gente fez uma pesquisa, colocou na planilha e tem um pré-orçamento que eu preciso de aproximadamente R$3 milhões. Ele me pediu 2 dias. 1 dia e meio, ou seja, pedi hoje, passou amanhã, no outro dia, 4 horas da tarde, ele me ligou, falou, olha, seu dinheiro está disponível. Consegui no Ministério da Saúde. Ou seja, o deputado Caio Narcio disponibilizou R$3 milhões para a gente fazer a reforma e ampliação do Hospital do Povo, e graças a Deus foi feita. Iniciou no meu mandato, paguei a primeira medição, a segunda medição, a terceira medição, tudo no meu mandato. Infelizmente não deu tempo de finalizar, ou seja, ficou em 95% da obra conclusa no meu mandato, com o dinheiro no caixa, ou seja, o atual prefeito não disponibilizou nem um centavo, nenhum recurso do mandato dele, porque o meu dinheiro eu deixei em caixa, para terminar a obra. Quando terminou a obra, o que ele fez? O Abutre entrou de novo. Assumiu a paternidade. Assumiu a paternidade. Colocou a placa lá de inauguração, como se ele tivesse feito tudo, ele que correu atrás. Gente, o que eu quero é que funcione. Está lá o hospital bonito, organizado, com falta organização administrativa, pelo que eu escuto, né? Mas organizado na parte de fora, tá legal. Graças a Deus primeiro, graças ao Caio Narcio, graças ao Anderson Gofão, Cidinha Long, graças à secretária de saúde da época, doutora Rejane, e também, para finalizar, graças ao atual prefeito, né? Isso aí eu tenho que falar, esses 5%, ele terminou lá. Só que 95% dessa obra quem fez foi o ex-prefeito Anderson Gofão. Legal. E você tocou num ponto interessante falando da saúde de Iturama. Nós tivemos dentro do seu mandato o Covid. E você pegou aquele prédio que foi feito ali, construído para a UPA, que não foi inaugurado, que estava lá a ermo, e você colocou ele funcionando para o Covid. Como é que foi isso, Anderson? Eduardo, foi o maior desafio que eu já tive na minha vida. Eu acho que nunca, se Deus quiser, eu nunca vou ter outro desse. Porque assim, eu coloquei primeiramente a vida dos meus filhos em risco, a vida da minha esposa em risco, da minha família em risco, para defender Iturama, para defender a população de Iturama. Eu vou voltar no início. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu parei a usina Coruripe,
Falei, a partir de hoje, 50% da usina trabalha, 50% não trabalha. A gente não tem um respirador aqui, a gente não tem uma UTI, a gente não tem condição de atender uma pessoa que esteja morrendo, porque Iturama atendia a região inteira, atende até hoje, ou seja, praticamente 100 mil pacientes. Do mesmo coisa eu fiz com o frigorífico, com o Friboi. Falei, ou vocês me ajudam, ou eu vou parar o frigorífico. O que era a ajuda que eu precisava, Eduardo? Eu precisava de respiradores, eu precisava de mais ambulância UTI, tanto é que a Friboi deu ambulância UTI pra gente, graças a Deus primeiramente. A usina Coruripe, veio o diretor da usina Coruripe, que é o CEO da usina, mais uns 10 pessoas dele no meu gabinete, como prefeito, sentou eu, eles, doutora Rejane. Eles falaram, prefeito, a gente não pode parar a usina, o prejuízo é muito grande. Eu falei, com todo respeito ao senhor, o prejuízo é grande pro senhor. Eu estou aqui para defender vidas, eu estou aqui para cuidar do povo de Iturama. O meu papel é esse. Dinheiro você ganha a qualquer hora. Agora a vida morreu, acabou. Então eu não aceito isso. Então com essa articulação que a gente fez, chamei a ajuda do Ministério Público, não me lembro agora o nome da promotora, mas ela ajudou bastante a gente também. A gente fez uma comissão do Covid que eles ajudaram a gente. Então a gente foi juntando forças do Ministério da Saúde, da Prefeitura Municipal de Iturama, do Ministério Público, da usina Coruripe, do Friboi, e a gente tinha a UPA, que era um prédio abandonado. Nunca tinha feito nada. Elefante branco. Era um elefante branco. Deputado Zé Silva nos ajudou muito, não posso negar isso, ajudou muito. Falei, deputado, eu preciso arrumar a documentação, nós vamos abrir o hospital de campanha aqui na UPA, vai ser o hospital do Covid. Doutor Ricardo, doutor Rubens, que na época era o instituto que a gente tinha contratado, né, Resgate à Vida, se eu não estiver enganado esse nome, ajudou a gente muito também, que eles foram, junto com a doutora Rejane, os gestores do Hospital do Covid. A gente conseguiu os respiradores, nós conseguimos montar 10 leitos UTI dentro desse hospital. Os lockdown que eu tive que dar, os empresários brigou comigo, né, me deu um desgaste muito grande político com isso. Então, assim, os lockdown, tinha que fechar Iturama, a gente fechou Iturama 3 ou 4 vezes, teve uma vez que a gente ficou uma semana fechado. Eu dei entrevista, eu nunca falei isso, eu dei entrevista praticamente às rádios e televisão do Brasil. As pessoas me ligavam, porque eu fui o primeiro prefeito do Brasil a fechar a cidade. Eu fui o primeiro prefeito do Brasil a dar um lockdown na cidade. Eu lembro da rádio CBR, um negócio assim, CBR de São Paulo, você entra ao vivo com a gente. E agora outra coisa que eles perguntaram também da rádio que eu lembrei. Eu reduzi na época metade do meu salário, metade do salário dos secretários, para a gente conter verba para conseguir ajudar o hospital de campanha do Covid. Ou seja, a gente fez uma economia do próprio bolso, cortamos na nossa própria carne. Então isso gerou um barulho muito grande. E eu tenho, assim, uma satisfação de dizer que com muito sofrimento, com muita preocupação, infelizmente teve ainda 30 óbitos no meu mandato. 30 óbitos, 30 ou 31. E o que me deixa mais triste foi quando eu saí do mandato. Primeira coisa que o Burrinho fez. Primeiro ato como prefeito. Fechou o hospital do Covid. Em plena pandemia. Unificou os dois hospitais. Ou seja, quem estava com Covid e quem não estava com Covid, que estava lá no Hospital do Povo, não tinha contato. A partir do momento que ele colocou as pessoas no mesmo prédio, começou a ter contato. Com isso, não estou acusando ninguém aqui não, tá, gente? Só estou contando o que aconteceu, que é a realidade. E que Deus me perdoa por qualquer coisa disso. O que aconteceu? As pessoas que tinham Covid, começou a passar Covid para as pessoas que estavam com o braço quebrado, ou que tinham que fazer uma saturação, tinha algum corte, alguma coisa assim, ou que estava fazendo um raio-x. Infelizmente, em 3 meses de mandato do Burrinha, o número de óbitos passou de 200 pessoas. Então isso foi muito assustador. Isso foi muito triste. Isso, mais uma vez, o tabuleiro de xadrez entrou em jogo. Mais uma vez, ele usou a política como tabuleiro de xadrez. Por quê? Eu acredito que para as pessoas pararem de falar bem do ex-prefeito que tinha feito uma gestão na saúde, que estava com 85% de aprovação. Na cabeça dele, ele ia fechar um hospital e automaticamente meu nome ia ser esquecido. Mas me perdoe, Burrinho, de falar isso aqui. Me perdoa quem estiver ouvindo a gente. Só que é a verdade tem que ser dita. E foi um desbronco, como diz o dito popular, né? Muitas famílias foram atingidas. Eu me lembro que aquela mudança do hospital do Covid ali, da UPA, ali para o Hospital do Povo, em volta ali daquele lugar, o que se via era gente chorando. Foi o período até que eu infartei. Nesse período eu infartei. E a Genesi, minha esposa, sempre falava para mim do que estava acontecendo. Olha, Iturama está passando por isso. Covid está consumindo muita gente.
Foi muito triste isso. Mas vamos pegando a batida para frente. Outro ponto que você trabalhou bem foi no remédio em casa, né? Bem lembrado, Eduardo. Mais uma vez eu volto de quando eu estava fazendo as visitas de casa em casa. Me lembro de uma senhora me reclamar, falou: meu filho, eu moro aqui no bairro Antônio Braulio, eu tenho que sair daqui a pé, ir lá no postinho de saúde, ser atendido por um médico, para ele me dar uma receita, para depois eu descer lá embaixo na farmacinha, para ficar na fila para pegar um remédio, e às vezes nem remédio tem. Você podia ajudar a gente com isso. Na hora veio uma ideia, eu falei para ela: olha, eu vou fazer o remédio em casa. Ela falou: o que é isso? Eu falei: a partir do meu mandato, a senhora não vai ter que ir mais lá embaixo buscar remédio. A senhora não vai ter a senhora vai ter que ir no posto de saúde pegar a receita, mas a senhora não vai ter que descer lá embaixo, perto do Hospital do Povo, para pegar seu remédio, que eu vou contratar uma enfermeira, e essa enfermeira vai visitar a senhora todos os meses, vai chegar na sua casa, vai medir sua pressão, vai ver se a senhora está tomando o remédio direitinho, e vai pegar a sua receita, vai buscar o remédio para a senhora e vai trazer na sua casa. E foi assim, foi feito. A enfermeira na época era a Joeli, né? Eu gosto muito da Joeli, mandar um abraço para ela, que ela fez um excelente trabalho. O motorista dele era o Erivaldo, né? O Gás, né? Então fizeram uma excelente gestão e humanizei, né, Eduardo? Porque assim, você pensa, você é hipertenso, todos os meses tem que tomar o remédio da pressão. E detalhe, deixa eu te interromper, peraí. Eu tenho enfrentado na pele. Eu vou na farmacinha, uma hora tenho carvedilol, outra hora não tenho. Fita do diabético para medir glicose, quase sempre também está faltando na farmacinha. A farmacinha hoje tem um abandono. Pois eu fico muito triste de ouvir isso, né? Eu vi que... Porque o dinheiro vem. Não dá para entender. Mas só voltando, depois eu falo da farmacinha, só voltando nisso. Então, assim, as pessoas fazem uso do remédio contínuo, ela não tem obrigação de todo mês ir lá na farmacinha buscar. Ela é uma pessoa de idade, ela tem 60, 70 anos, 80 anos de idade. Tem cadeirantes que tem que ir na farmacinha, que a pessoa vai com um parente empurrando a cadeira de roda dela. Qual a dificuldade que a gente tem de contratar uma enfermeira e colocar um carro à disposição para isso? Nenhuma. O município tem enfermeiros efetivos. É só destinar um enfermeiro efetivo para fazer esse trabalho. Volto a dizer, falta vontade, falta gestão, falta querer. Tem como fazer. A gente fez. É só querer que a gente faz. É só querer ter uma saúde humanizada, com a população bem atendida e não usar a política como um tabuleiro de xadrez. Outro ponto, esses dias eu vi uma reportagem do atual prefeito, que eu trato ele carinhosamente de Cláudio Maduro, o Madurinho, e ele mostrando ambulâncias sucateadas. Como é que foi a aquisição de ambulâncias no seu mandato? Eduardo, quando eu entrei, praticamente todas as ambulâncias estavam sucateadas, pneus carecas. Detalhe, essas ambulâncias sucateadas, elas estavam vindo de que mandato? Do mandato Cláudio Burrim. Do mandato do Burrim. Todas estavam sucateadas. O que a gente fez imediatamente? O deputado Leonídio Bolsas destinou 3 ambulâncias ao município de Iturama. Isso, dentro de 3 meses de mandato, a gente estava entregando essas ambulâncias. Após isso, o deputado Zé Silva destinou uma ambulância UTI. A gente conseguiu mais uma ambulância UTI. Resumindo, dentro do meu mandato, eu deixei uma ambulância UTI que o Friboi doou na época do Covid. 2 ambulâncias UTI que o deputado Zé Silva destinou para Iturama. 3 ambulâncias normal, o deputado Leonídio Bolsas. Estou tentando lembrar o nome do deputado, que foi até o irmão do Vasconi. O Ilúcio, desculpa, Ilúcio, gosto muito de você, deu um branco. O Ilúcio falou: o deputado fulano de tal quer mandar 2 ambulâncias. Pode? Falei: pode mandar na hora. Ele era assessor do Tião Tiago. Ou é ainda, não sei. Então o Ilúcio veio, através do Tião Tiago, mandou essas ambulâncias também. Então a gente entregou 8 ambulâncias normal e 3 ambulâncias UTI, todas bem rodando, bem cuidadas, bem tratadas. Não tinha nenhuma ambulância em cavalete. Então, assim, mais uma vez o Cláudio Maduro entrou em ação. É complicado. Anderson, qual o balanço que você faz hoje? Eu vou pedir um balanço para você nacional e com relato a Iturama. Qual o balanço que você faz hoje nesse sentido? Tá? Você que viaja, você que anda o Brasil inteiro, você tem acompanhado aí desenvolvimento de prefeitos, bons e ruins mandatos.
Como é que você avalia Iturama hoje, dentro do que você ouve? E detalhe, você tem parentes, você tem família dentro de Iturama, então não é um pombo-correio que te traz informações. Você sabe na pele dentro da cidade. Como é que você avalia isso tudo? Eduardo, eu sou ituramense. Eu amo a minha cidade, eu amo Iturama. Eu tenho negócio em Iturama, eu tenho família em Iturama, eu tenho amigos em Iturama. E eu vou comparar com o meu mandato. Certas coisas. Por exemplo, o meu mandato, só para vocês entenderem, chegava a uma média de 8 milhões e meio por mês. Ou seja, a minha despesa fixa era praticamente 9 milhões e meio de reais. Todos os meses faltava recurso. Por quê? O governo, na época era o governo do Fernando Pimentel, não mandava o dinheiro do Fundeb, atrasava os repasses, não mandava o dinheiro, enfim, era aquela loucura. Era... Nossa Senhora, até de lembrar dá uma tristeza, né? O atual prefeito, eu me lembro muito bem que quando eu finalizei o meu mandato, o Ivonir, que era o nosso contador, chegou e falou: olha, você tem 22 milhões de reais que não recebeu no seu governo, que vai ser pago no próximo mandato, ou seja, o burrinho vai receber esse dinheiro. Então, eu não consegui, Eduardo, finalizar o mandato pagando 100% da folha de pagamento, pagando os acertos dos funcionários, mas não foi porque eu quis, é porque não tinha um recurso. Eu consegui. E o que acontece? Quando eu entrei prefeito no ano de janeiro de 2017, eu paguei despesa, eu paguei salário de 2016 que o burrinho não tinha pago os funcionários. Então eu paguei todos os salários, eu paguei os contratos, ou seja, a obrigação do prefeito é pagar 48 meses de salário, ou seja, de janeiro a janeiro de cada ano. São 4 anos, um ano tem 12 meses, vezes 4 anos de mandato, dá 48 meses. Então eu paguei os 48 meses, porque eu tive que pagar o mandato passado do burrinho. Quando chegou na minha vez, eu não queria fazer isso, mas infelizmente aconteceu. Eu não consegui finalizar o meu mandato com chave de ouro por conta disso, não tinha um recurso, não tinha um dinheiro. Só que eu deixei de crédito para o burrinho 22 milhões de reais, que ele recebeu esse dinheiro. E mais uma vez, ele usando a política como um tabuleiro de xadrez, o que ele fez? Ele pegou o dinheiro, 22 milhões de reais, parcelou esse salário dos funcionários, usou os funcionários. Para quê? Para tentar me atingir e prejudicando os funcionários que podiam ter recebido o seu acerto e podiam ter recebido seu salário no mês de janeiro, para me prejudicar. Olha a ideia do cara. Ele está pensando em prejudicar o meu nome, atingindo mais de 1.000 funcionários no município de Iturama. Famílias, né? Famílias. Isso porque ele recebeu o dinheiro no mandato dele. Então, o meu mandato vinha em média 8 milhões e meio. O atual mandato, que é o do burrinho, está uma média de 16, 17 milhões, ou seja, o dobro do dinheiro. Aí eu escuto falar que a saúde não está legal, né, que não está indo bem, que não tem uniforme para as crianças, que não faz um evento igual a gente fazia no aniversário da cidade. Deu pão com carne. Pois é, deu pão com... Isso é um absurdo, assim, com todo respeito, né? Mas, assim, o que mais que eu posso falar aqui? Por exemplo, o trevo da cidade de Iturama, fui eu que deixei o trevo arrumado. Era um trevo apagado, abandonado. Hoje é um trevo muito bonito, tá? Eu amo Iturama, a gente fechou, iluminou o trevo, colocou Nossa Senhora Aparecida na entrada do município. Está totalmente sem manutenção. Isso é um absurdo. O Cristo, não posso deixar de dizer, o Sagrado... E detalhe, vou te interromper porque teve um desses dias que eu abri uma reportagem, um texto, estava lá que o Cristo ia cair. E eu tinha as fotos, porque nós acompanhamos a construção. Falei, olha, tem alguma coisa errada. Isso foi travado. Não, porque o Corpo de Bombeiros já foi lá e já condenou. A que ponto? Espera aí, ainda fiz até um comentário. Falei, gente, se não quer dar manutenção, então cerca, fecha. O próximo prefeito que vier faz, mas faz alguma coisa. Até porque aquilo ali foi um compromisso de 100 e tantos anos atrás. 120 anos atrás com a dona Francisca. Na verdade, algumas pessoas não sabem, mas eu apenas paguei uma dívida de Iturama. Quando foi doadas as terras, Iturama pertencia a Uberaba. Era município de Uberaba na época. E aí a dona Francisca era dona das áreas da terra de Iturama. Ela falou, olha, eu vou doar aqui 129 alqueirão de terra, já tinha um povoado, para ser construído o Iturama. Era Santa Rosa, isso? Era Santa Rosa. Em troca disso, eu quero a imagem do Sagrado Coração de Jesus na entrada da cidade. Então eu paguei uma dívida. Deus tocou no meu coração para não pagar essa dívida. E hoje ela está lá abandonada, mas isso aí ele cuida com Deus, né? Porque aquilo é um Cristo.
Aqui não tem religião. Eu sou católico, mas Cristo é evangélico, Cristo é católico, Cristo é todas as religiões. Então isso aí é problema dele. Então, voltando a dizer, comparando meu mandato com o do Burrinho. O dele é o dobro de dinheiro, né? Eu fiz o Cristo, eu fiz Nossa Senhora Aparecida, a Romaria de Alexandrita e Iturama com a Santa Rita de Cássia, que eu tenho o maior orgulho de ver quantas pessoas vão fazer a Romaria, e chega na Alexandrita, elas ajoelham e agradecem a Santa Rita de Cássia. Então, assim, muito obrigado por ter sido usado como prefeito para estar construída aquela imagem. A praça lá do bairro Santa Rosa, mais uma obra do deputado Zé Silva, fui eu que fiz. O posto de saúde do bairro Itália, fui eu que fiz. A Ituraminha fui eu que fiz. Uniformes escolares, fui eu que fiz. Os postos de água, né, que a gente tem água, não sei se existe ainda lá, mas na época do bairro Jardim América, quem furou um poço para a população buscar água potável, e não ter que comprar água para beber em casa, fui eu que fiz. O poço também de água lá do bairro Antônio Braulio, para atender ali Antônio Braulio, Morumbi, fui eu que fiz também aquele poço. Chico Xavier. Deixa eu ir lembrando aqui que foi bastante coisa que a gente fez. Inaugurei a prainha novamente, que a prainha estava fechada. Fiz um motocross, que é uma coisa que é entretenimento, que eu gosto muito também, e a população gosta. Fiz o carnaval no município de Iturama. O que mais? Deixa eu lembrar aqui. O mandato está muito tempo longe, né? Vai fazer 4 anos já que eu saí da prefeitura de Iturama. Mas tem bastante coisa que a gente fez. Deixa eu tentar lembrar. O posto de saúde do bairro Itália, a farmácia popular. A gente não falou da farmácia. A farmácia popular fui eu que fiz também, que fica em frente ao Hospital do Povo, que deu o nome do meu grande amigo Alexandre. Alexandre, que era meu chefe de gabinete. Saudoso Alexandre. Eu fiz a farmácia popular. As estradas rurais, através do Ronaldo, que era o nosso chefe de estrada da época, foram todas bem cuidadas, em parceria com a usina Coruripe, em parceria com a Asforama. Então, assim, nós fizemos uma grande parceria, cuidamos bastante das estradas rurais. Iturama não tinha o ônibus para ir para Uberaba, que esse ônibus foi um pouco polêmico por algumas coisas que aconteciam. O ônibus quebrava, não sei o que. Eu acho que tinha até uma sacanagem junto por trás disso, mas a gente implementou também esse ônibus com banheiro que as pessoas pediam para ir. Eduardo, é muita coisa, eu não anotei, então assim, eu não lembro. Mas quem queira ver todas as obras que o ex-prefeito Anderson Golfon fez, no meu Facebook, na minha parte do Facebook, tem lá. Teve até um projeto que eu coloquei, projeto Nada. As pessoas não sabiam o que era. Como os adversários, ele não fez nada. Eu fiz o projeto Nada. Está lá todas as obras que eu fiz, todas as benfeitorias que eu fiz, os 1º de maio com folclórico, que eu já disse, a festa Santa Rita de Cássia, a Nossa Senhora de Fátima também, Marta Nossa Senhora de Fátima, os campeonatos de futebol, campeonato municipal, a Copa PF de futebol, que foi feito também no campo do IEC. Veio mais de 40 times, veio 2 times até do exterior, da Argentina e do Uruguai, disputar com a gente. Então, com pouco recurso, a gente fez muita coisa. Sem dinheiro. Agora, o meu foco foi a saúde. O meu foco principal foi a área de saúde. E a educação também. Merenda de qualidade, os uniformes escolar. Agora, eu tenho um grande orgulho fico triste, mas eu tenho muito orgulho de ouvir quando as pessoas falam: olha, a gente está com saudade de você porque no seu mandato a saúde funcionava. Então, assim, muito obrigado à população de Iturama pelo amor, pelo carinho, pelo respeito que tem com essa pessoa que dedicou 16 anos da sua vida a vocês. Eu fui eleito vereador, eu tinha 23 anos de idade. Eu saí da prefeitura de Iturama, eu tinha 38 anos de idade. 38? Acho que é 38 mesmo. 38, 39. Então, assim, dediquei 16 anos da minha vida para cuidar de você, para cuidar da sua família, para cuidar da sua rua, e não me arrependo nem um segundo disso. Ao contrário, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu estive como vereador, estive presidente da Câmara, estive vice-prefeito e estive prefeito da cidade que eu amo, daqui eu nasci, e eu falo isso para as pessoas, algumas pessoas acham que é bobeira, mas não, é da cidade que o dia que eu falecer eu quero ser enterrado, que é Iturama, que eu amo muito minha cidade. Anderson, diante desse bate-papo nosso, gente de frente com a gente, como que você, hoje, diante de tudo que você apresentou, onde você acha que você faltou e aonde você acha que você acertou? Eduardo, eu vou dizer assim, às vezes as pessoas não vão entender, mas eu não faltei em momento algum. O que faltou foi recurso. Eu vou tentar explicar o que às vezes é inexplicável. Eu foquei na saúde, eu direcionei todo o recurso para a área de saúde. Como eu disse agora mesmo,
Minha despesa fixa era 9 milhões e meio, chegava a 8 milhões e meio. Ou seja, alguém ia ficar sem receber porque estava faltando 1 milhão. E eu tinha que escolher aonde ia ficar sem receber. Como os médicos ganham bem, né? Já tem o salário deles em particular, às vezes eu deixava de pagar os médicos 2, 3 meses para eu poder pagar o combustível da ambulância que o médico ia mandar lá para Uberaba. Às vezes eu deixava de pagar o posto de combustível, né? Porque ia parar, falava, João Filho, esse mês eu não vou pagar você, que eu tenho que pagar a merenda escolar, senão não vai ter comida na escola. Então, eu pagava a merenda escolar. O que eu priorizei sempre, não faltar remédio e não faltar cesta básica. Na época que eu entregava a cesta básica era o Clóvis do Mercado da Casa. Ele chegou a ficar lá 6 meses sem receber, falou, Clóvis, vou te pagar, aguenta aí. Então, não é porque o Anderson deixou a desejar, não deixei a desejar nada. A nada, o que não tinha era dinheiro. Eu vou te dar um exemplo, vamos supor que você ganha R$1.000 por mês e você tem uma despesa de 1.200. Todos os meses você tem uma despesa de 1.200. Alguém vai ficar sem receber. E não é porque você quer, é porque o seu orçamento não dá. Então, o que eu pude fazer por Iturama, eu fiz. Eu acho que a maior prova disso foi o Covid. Eu podia ter me acovardado, ter escondido dentro da minha casa, ter falado, não vou abrir hospital de campanha, que aqui não tem UTI, que aqui não tem hospital, que aqui não tem médico. Eu regacei minhas mangas e fui para cima. Falei, aqui ninguém vai morrer. Se tiver que morrer alguém aqui primeiro, vai ser eu. Porque o Covid não vai pegar ninguém no meu município. Então, a maior prova que eu dei de liderança dentro de Iturama foi no Covid. Foi onde eu mostrei para eles que eu ia dar um jeito de qualquer jeito. Eu lembro que eu falava para o Ivonir assim, eu tenho que pagar isso do Covid, mas não tem um recurso. Eu falava, arranca da saúde, arranca da educação. Mas não pode, prefeito. Eu falei, não interessa, não pode morrer, depois eu respondo o processo. Arranca de lá e paga aqui. Eles brigavam comigo, não pode, prefeito, daqui 5 anos vai acabar isso aqui e vai complicar a sua vida. Deixa complicar, Ivonir. Não tem problema não. Depois eu respondo isso na justiça. O que não vai acontecer é morrer alguém no meu município. Não vai morrer ninguém aqui quanto prefeito. Então, Eduardo, eu paguei caro por ser prefeito. Muito caro. Só que eu não me arrependo de nada. De momento algum. Tudo tem um porquê. Quem conhece o Anderson Golfão sabe que o Anderson Golfão é uma pessoa amiga, que sempre deu o braço, o abraço, a mão para quem for. Vou voltar lá atrás, quando eu era vereador. Eu peguei o meu salário e abri uma casa de apoio. Para quem faz uso da casa de apoio de Barreto, sabe o que eu estou falando. Imagina se não existisse o Anderson vereador. Vou por aí. Não, o Anderson não foi vereador, não foi político. Beleza. Iturama não teria uma casa de apoio. O Anderson não foi político. Beleza. Iturama não teria hoje um centro cirúrgico dentro do hospital. O Anderson não foi político. Iturama não teria Ituraminha. Não existiria Ituraminha. O Anderson não foi político. Então, beleza. O asfalto do bairro Amazonas, quem fez foi o Anderson Golfão, junto com o Zé Maia e Narso. Na época eu era vice-prefeito e busquei o recurso. Não teria o asfalto do bairro Amazonas. Não teria farmácia municipal. O trevo seria aquele trevo que era antigamente, o trevo abandonado, escuro, cheio de mato. Não teria hoje na entrada da cidade, no Nossa Senhora Aparecida, um Sagrado Coração de Jesus. Né? As crianças não teriam ganhado uniforme. Ou seja, não teriam merenda de qualidade. Não teria várias obras, que eu não me lembro agora de cabeça, que eu fiz por Iturama. Não teria a Praça do Bairro Santa Rosa. Não teria as águas que eu coloquei potável, que hoje parece pouco, mas as pessoas vão lá abastecer seus galões de água. É que eu não me preparei para essa entrevista. Então, assim, o que eu estou lembrando... Você foi pego de surpresa. Fui pego de surpresa. Então, assim, se o Anderson Golfão não fosse essa pessoa que ele foi, Iturama não teria muitas coisas. Então, o meu mandato teve erros? Teve, que é normal. Agora, não deixei a desejar em nada. O que eu não consegui foi cumprir alguns compromissos porque o dinheiro não vinha. Não tinha dinheiro. E não era Iturama. Era o estado inteiro. Era o estado inteiro de Minas Gerais que passou por isso. Ou seja, na realidade você tinha que escolher o que pagar e, nesse caso, você fez opção pela saúde, de manter a saúde, a farmácia. É isso. As pessoas com É igual você vai no supermercado fazer compra com seu filho. Você tem dinheiro para comprar arroz, uma batata, uma carne moída, um macarrão e um extrato pequeno. Aí seu filho fala, mãe, eu quero um Danone. Você fala, filho, o dinheiro da mãe não dá. Mãe, eu quero uma bolacha. Filho, o dinheiro da mãe não dá. Mãe, eu quero um sorvete. O dinheiro da mãe não dá. Não é porque não quer. Querer dar o Danone, você quer dar o sorvete, você quer. Só que o seu dinheiro não dá. Então foi isso que eu passei no meu mandato. Foi um mandato enxuto. Um mandato sem dinheiro. Foi um mandato para homem. Um mandato para guerreiro. Porque não é qualquer um que aguentava aquele mandato, não. E Deus me colocou nesse momento porque Ele sabe que Ele me preparou para isso. Para enfrentar todas essas dificuldades e abraçar Iturama, a população de Iturama, como eu abracei, e defender eles igual eu defendi durante todo o meu mandato, principalmente na saúde, onde eu tenho o maior orgulho de dizer. Obrigado, Cidinha Longo, obrigado, doutora Rejane, obrigado à Câmara de Vereadores. Nós todos juntos fizemos história. Nós construímos uma nova história na saúde do município de Iturama. Eu tenho muito orgulho de dizer isso.
E me perdoe quem acha que eu deixei a desejar. Eu não deixei. É porque não tinha como fazer. Eu fiz o que eu pude fazer. Anderson, nós falamos de Ituraminha, uniforme escolar, aniversário da cidade, da saúde de um modo geral. Nós falamos do Hospital do Covid, falamos do postinho do bairro Itália, da reforma, que foi um trabalho seu com o Caio Narso, do remédio em casa, da farmácia popular que foi inaugurada, das ambulâncias, fim de filas, né? O pessoal das madrugadas, tá? Você tem mais alguma coisa que você acredita que mereça destaque desse Gente de Frente com a Gente? Eduardo, eu acho que o que merece destaque aqui é o trabalho que você faz, né? Que enfrentar o que você enfrenta. A gente brinca aí, até a verdade, chama o burrinho de Cláudio Maduro, sabe? Tanto que ele é vingativo, né? Uma pessoa dessa não pode nem administrar um município. Então, assim, eu quero agradecer você por essa oportunidade, que é a primeira vez que eu estou explicando para a população de Iturama, é a primeira entrevista que eu dou após sair do meu mandato. Não porque eu não quis, me procuraram, só que eu falava, não quero falar nada não. E você é uma pessoa que eu gosto muito, que eu respeito muito, você tem total carinho, né? Nós temos história junto, você faz parte da minha vida, você sabe disso, eu gosto muito de você. E dizer assim, que Iturama, o que precisar de mim, eu estarei sempre pronto e preparado, não como político, mas como empresário, como pessoas, com opiniões, porque, igual eu disse, eu entrei na vida pública em 2004, eu saí da vida pública em 2020, ou seja, 16 anos da minha vida eu vivi política. Então eu sei bastante política, tenho entrada no governo estadual, no governo federal, os próximos vereadores que forem entrar, que precisar de ajuda, de ideias, conversar comigo, vai ser o maior prazer recebê-los. O próximo prefeito, vice-prefeito que entrar, vai ser o maior prazer de somar com eles também por Iturama. E dizer que o que a política proporcionou na minha vida, hoje eu uso ela como empresário. Hoje eu sento com o presidente da Sony, eu sento com o presidente da Som Livre, com o presidente da Universal, de igual para igual. Eu sento numa mesa com eles, a gente negocia contratos de milhões e milhões de reais. Então o que me deu essa bagagem foi a política. Por quê? Eu acabei de dizer que quando eu era prefeito chegava a 8 milhões e meio de reais. Parece que é muito dinheiro, é muito dinheiro. Só que se for para você destrinchar ele dentro da cidade, vira quase nada. Agora 8 milhões e meio de reais, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de reais para investir em um artista, que é o que eu uso hoje, esse dinheiro da gravadora para investir em artista, é muita coisa. Então por que não me assusto quando eu vou falar de milhões com eles? Porque eu já fui acostumado. Eu já tinha sentado com o governador, já tinha ido no gabinete de presidente do Brasil, já tinha sentado no gabinete de presidente da Câmara, presidente da Assembleia. Então ela me deu essa bagagem, né? Ela foi a minha faculdade de vida. Então eu só tenho que agradecer a vida pública. Eu só tenho que agradecer as pessoas que sempre acreditaram em mim, que me deram a oportunidade e dizer que eu tenho muita saudade de vocês. Eu tenho saudade de ajudar as pessoas. Até me emociona aqui, mas Deus sabe que é verdade. Mas eu não me vejo mais na política. A não ser ajudando alguém. Aí sim. Só isso. Gente de frente com a gente. Nosso primeiro convidado, pego de surpresa, foi pego no laço. Era até mesmo para a gente ter falado a semana passada, mas ele tinha um compromisso com o presidente da Sony, no Rio de Janeiro, né? E nós já havíamos falado. O que a gente quis aqui mostrar para você, telespectador, ouvinte, é que nós tivemos prefeitos, mas cada prefeito, eu ainda quero ter oportunidade de falar com o prefeito, ex-prefeito Valdecir Pichoni, que também tem uma história bonita nesse sentido. O Burrinho também tem história, politicamente falando. Só que de 3 mandatos, inclusive eu fiz uma menção nesse sentido esses dias, os 2 primeiros mandatos dele, ele não teve nenhum investimento na saúde que a gente pudesse falar assim, foi notório. Ele criou. Isso não aconteceu. Tá? Isso não aconteceu. Então, hoje, o De Frente com a Gente tem esse papel de trazer gente que tem história verdadeira e história que beneficiou e que beneficia a população. Anderson, eu deixo aqui os seus finalmente. Te agradeço mais uma vez de receber a gente aqui em Goiânia. Bonito aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Equipe de trabalho, a gente vê que o cidadão ituramense, né? Pode pegar, fica à vontade, nós estamos em casa.
Tá? O cidadão ituramense, ele tem se destacado pelo trabalho, pela postura, tá? E quantas vezes for necessário que também você precisar do nosso serviço, acima de tudo, como amigo, como eu disse para você anteriormente, sou grato a você, eu e Dona Genesi somos muito gratos a você. Você nos abriu uma porta, que até então eu também me emociono. Uma porta que muitas vezes foram fechadas para nós. E você nos deu essa oportunidade. Tá? Passei raiva com você, eu sempre falo, o Raiva Wilson me passou raiva. Tá? Quantas vezes eu cheguei no seu gabinete, Anderson, precisa fazer isso. Não, Eduardo, não é a hora, não vai ser agora que a gente vai fazer. E eu saí muitas vezes nervoso. Rapaz, mas tem que fazer, mas ele não quer fazer. E a resposta foi que a população foi beneficiada com o seu trabalho. Então, eu coloco a TV Gente à sua disposição também, sempre que necessário. Eduardo, obrigado mais uma vez. Eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui, que o prefeito, quem escolhe é Deus. Não tem quem quer ser prefeito, é quem Deus preparou para ser prefeito. Então, assim, quando eu fui prefeito, Deus me escolheu para isso. Então, o que eu passei, Ele me preparou para passar o que eu passei. Eu digo isso porque nós estamos num período, está chegando novamente outra eleição. Deus já preparou e já escolheu o próximo prefeito de Iturama. Vocês podem ter certeza disso. E através da TV Gente, através do De Frente com a Gente, né, Eduardo? De frente com a gente. Estou levando essa mensagem para você, ituramense, para você da nossa região. E dizer o quanto é importante esse trabalho do Eduardo, de estar mostrando a verdade, de estar mostrando os erros, de estar mostrando os acertos. Meus parabéns, Eduardo, por esse lindo trabalho que você sempre fez, não é só agora, você sempre fez isso. E obrigado, Iturama, por tudo que vocês proporcionaram por mim, pela minha vida e pela minha família. Um abração a todos. E que o Sagrado Coração de Jesus abençoe todos vocês. Até a próxima. Quem vai ser o próximo? Só Deus sabe.